Os hebreus também são conhecidos como israelitas. Hoje são o povo judeu. Esse povo da antiguidade tem uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Os hebreus praticam a agricultura, o pastoreio, o artesanato e o comércio. Tem por base social o trabalho de escravos e servos. As tribos são dirigidas de forma absoluta pelos chefes de família, os patriarcas, que acumulam as funções de sacerdote, juiz e chefe militar. Com a unificação dessas, a partir de 1010 a.C., elegem juízes para vigiar o cumprimento do culto e da lei. Depois se unem em torno do rei. Produziram uma literatura dispersa, mas importante, contida em parte na Bíblia e no Talmud. A Palestina localizava-se em uma estreita faixa a sudoeste do atual Líbano. O Rio Jordão divide a região em duas partes, a leste a Transjordânia, a oeste a Cisjordânia. Essa região é atualmente ocupada pelo Estado de Israel. Até hoje a região é bastante árida. O principal rio é o Jordão, e assim mesmo não era suficiente para grandes obras de irrigação. Um solo pouco fértil e um clima bastante seco impediam que a região fosse rica. No entanto, tinha bastante importância, pois era a passagem e ligação entre os povos da Mesopotâmia e a Ásia Menor. Foi nessa região também que assentou o povo hebreu, um entre os muitos que vagavam e se estabeleceram na Palestina. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação dos textos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito com base na tradição oral dos hebreus. Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas normas éticas e morais de sua sociedade. Sabemos que esses textos são repletos de símbolos e sua interpretação não é fácil. Por exemplo, no livro de Gênesis sugere a criação a partir de Adão e Eva, embasando o mito do criacionismo, onde Deus teria criado o mundo em 7 dias. Quando começaram a desenvolver as primeiras civilizações da história ao longo dos rios Tigre e Eufrates, consta uma grande enchente que teria reunido os dois rios mesopotâmicos, formando uma tragédia que culminou na extinção de várias clãs. A Bíblia conta a história de Noé, que teria construído uma arca reunindo os animais de cada espécie, para que sobrevivessem ao dilúvio. Dizia que a arca teria encontrado terra no Monte Ararat, depois de 40 dias de chuva. Consta que Noé se embriagou muito. Pai, bebeu vinho a tarde toda? Que cara é essa? Fiz uma aliança com Deus. Que história é essa agora? Olha para o céu. Segundo a tradição, o arco-íris marca a aliança de Deus com os homens. Após o dilúvio, Noé era um dos primeiros semitas, o povo do Oriente Médio que deu origens aos sumérios. Além do que também diziam que a partir daí os filhos de Noé deram origem ao povoamento dos continentes. Segundo a ideia em que Jafé originou os europeus, persas e indianos, Cã originou os africanos, os cananeus, os egípcios, os núbios, e Sem, os semitas, como os judeus árabes e também demais asiáticos, como mostra esse antigo mapa dos continentes da antiguidade, o Orbis Terrarum. 350 anos se passaram após o dilúvio, onde Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, a terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Abraão, irei fazer a partir de você uma grande nação. Todas as famílias dessa terra serão abençoadas e possuirá a terra de Canaã. Seus descendentes serão maiores que todas as estrelas do céu. Foi isso, Sara. Devemos tentar ter um filho para dar continuidade à minha geração. Você sabe, Abraão, já passei da idade. Isso não é comum.
Se ao menos o seu sobrinho Ló estivesse aqui, poderia nos fazer aquele pão delicioso, mas ele deve estar lá todo feliz em Sodoma. Ah, Sara, o mercador veio até aqui e nos contou. Sodoma foi destruída e Ló conseguiu fugir com a família. Ló havia dito que uns anjos disfarçados andaram pela cidade e só encontrou em Ló uma pessoa justa. E eles o ajudaram para fugir da cidade. Mas durante a fuga, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso é uma coisa horrível. Mas e Ló? Onde esse mercador o encontrou? Ele estava a caminho, acampando próximo a uma gruta. Meu sobrinho vai voltar para cá. Mas que notícia boa, poderíamos comemorar. Abraão, acho que tem uma solução para esse problema. Que tal o senhor tentar fazer filho em uma das minhas criadas? Como assim? Eu pensei aqui e não devemos contrair as ordens de Deus. Assim Abraão fez um filho com a criada de Sara e chamou o bebê de Ismael. Mas Deus ainda alertou Abraão que ele teria um filho com Sara. Foi então que, quando Ismael estava com 13 anos, Abraão recebeu a notícia que teria mais um filho. Sara estava grávida e assim nasceu Isaque. Olha, Abraão, Ismael anda zombando muito do nosso filho. Eu peço ao Senhor que expulse Agar e Ismael daqui do acampamento. Abraão acabou obedecendo Sara e expulsou os dois do acampamento. Importante lembrarmos que Ismael era um descendente reconhecido por Abraão. Alguns anos se passaram e Abraão foi chamado por Deus para realizar um sacrifício. Abraão, traga seu filho Isaque até o altar, bem aí nas montanhas, e sacrifique-o. Abraão, desolado, vai com seu filho até o alto da montanha. Mas papai, trata-se de um sacrifício. Mas onde está o cordeiro? Abraão amarrou o próprio filho ao altar, e quando foi lançar sua espada contra Isaque, Deus enviou um cordeiro para ser imolado. O teste de fé selou o acordo entre Deus e Abraão, tornando-o o primeiro patriarca dos hebreus. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Dizem que quando Esaú nasceu, Jacó veio atrás segurando no seu calcanhar. A tradição dizia que Jacó enganou seu irmão tendo bênçãos da primogenitura de Isaque, traindo seu irmão Esaú, que deveria receber essa bênção. Jacó saiu de casa e foi até outra cidade. Diz que no caminho ele adormeceu entre os rochedos e avistou uma escada que levava os anjos do céu e a terra. É o que ficou conhecido por escada de Jacó. Jacó conheceu o amor de sua vida, que era Raquel, que eram parentes distantes, mas o pai de Raquel falou com Jacó. Jacó, para casar com minha filha você vai ter que trabalhar comigo uns 7 anos. Trabalharia o dobro se fosse possível. Mas sabe que a tradição sugere que você teria que casar com a minha filha mais velha, Maria. Poxa, mas eu gostei de Raquel. Então trabalhe, porque você vai entrar bem. O pai de Raquel e Lia acabou armando para que Jacó casasse com Lia e decidiu trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. De qualquer modo, Jacó sempre pedia perdão pelas suas maldades com seu irmão. Chegou a encontrar um anjo e com sua persistência insiste que ele o abençoe. Me abençoe! Sai! Ei, não fuja não! Tá bem, você venceu, Jacó. Eu abençoo você. Por volta de 1800 a.C., a história só estava começando. A família de Jacó era grande. Todos trabalhavam muito, mas Jacó tinha o seu filho preferido. Era José. José era filho de Raquel, que era sua esposa preferida. Por isso, José tornou-se seu aprendiz. Aprendeu a ler e fazer contabilidade, o acompanhava no mercado e estava o tempo todo com ele. Esse José se acha. Veja lá, tem tudo de bom, enquanto a gente fica lá ralando na lavoura de trigo. Acho que precisamos dar uma lição nesse minutinho. Oi, meus irmãos, tudo bem? Sabe o que eu sonhei hoje? Então, nós estávamos com nossos trigos, cada um de nós com um punhado. Aí todos nossos trigos subiram ao céu e o meu trigo ficou no centro, enquanto o trigo de vocês estava em volta. Legal, né? Você viu isso? Ele quis nos humilhar dizendo que nós estávamos reverenciando. Aí se achou dono da cocada hebraica. O ciúme dos irmãos de José piorava a cada dia, e a coisa ficou séria quando José ganhou uma túnica que deveria ser dada ao primogênito.
Olha isso, ele ainda ganhou a túnica, que deveria ser minha. Ah, eu não aguento mais isso. Vamos trabalhar, irmãos. Se eu ficar por aqui, vou acabar fazendo uma besteira. Mas José, que era inocente, não percebia esse ciúme, e foi levar comida para seus irmãos na lavoura, e encontrou eles no caminho. Ora, nosso irmãozinho sozinho. Agora sem a proteção do nosso pai. Vamos dar uma lição nesse metidinho. Ei, mas... Enquanto José estava dentro do buraco, seus irmãos começaram a pensar no que falar para o seu pai Jacó. Poxa vida, se voltarmos sem José, nosso pai vai acabar conosco. Vamos largar ele aí. Tive uma ideia melhor. Olha aqueles mercadores, vamos vender José para eles. Assim nos livramos de José e contamos ao velho Jacó que seu filho querido foi atacado por alguma fera raivosa. José foi vendido pelos próprios irmãos para os mercadores de escravos e levados ao Egito, na cidade egípcia de Avares. José tornou-se escravo de Potifar, que era o comandante do exército egípcio do faraó Apófio. Mas José foi preso após a mulher de Potifar tê-lo acusado de tentar violentá-la. Na prisão, José acaba decifrando sonhos de 2 presos e tornou-se conhecido por interpretar sonhos. Nessa ocasião, um sonho incomodava o faraó Apófio e ninguém conseguia interpretar. Lembraram de José na prisão e o trouxeram diante do faraó que contou seu sonho. Estou do alto de uma colina e avisto 7 vacas gordas atravessando as margens do Nilo. Em seguida atravesso 7 vacas magras. Depois vejo 7 trigos bem bonitos e outros 7 trigos murchos. O que seria isso? Olha, meu caro, as 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de fartura, assim como os trigos vistosos. Mas as vacas magras e o trigo seco representam os 7 anos de crise e pobreza no Egito. Eu sugiro que aproveite os 7 anos de fartura para guardar os alimentos para que abasteçam os 7 anos de crise. O faraó ficou tão contente que colocou José como primeiro-ministro do seu governo. E anos depois os hebreus foram ao Egito, fugindo da seca de Canaã. E foram justamente buscar alimentos lá na terra de Avares, onde o responsável era José. José reconheceu os irmãos, tentou fazer uma manobra para tentar a fidelidade dele, para testar a fidelidade. Tentando incriminar um dos irmãos que era o mais jovem, Benjamim. Por favor, não prenda o Benjamim, ele é o nosso irmão mais novo. Nosso pai não aguentaria perder mais um. Anos atrás perdemos nosso irmão por causa da nossa ganância. E não temos um dia que não nos arrependemos. José se revelou aos seus irmãos e chamou toda a família para viver no Egito. Com os filhos gerados de Lia, Raquel, de algumas criadas e mais 2 filhos de José, deram origem às tribos de Israel: Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naphtali, Benjamim, Manassés e Efraim. E tinha o Levi também, que era representando os sacerdotes. No Egito, os hebreus viveram cerca de 400 anos de escravidão. Por volta dos anos 1291, 1212 a.C., um hebreu foi criado como um príncipe do Egito. Foi exilado após matar um egípcio e vai para a região de Midian, lá no Monte Sinai, onde estabeleceu família. Recebeu ordens de Deus no próprio Monte Sinai para que voltasse ao Egito para libertar o povo hebreu. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que sofre com a escravidão. Retorne ao Egito, enfrente o faraó e liberte meu povo. Assim, Moisés enfrenta seu irmão de criação, o faraó Ramsés, na cidade de Pi-Ramsés. De acordo com as tradições bíblicas do livro do Êxodo, Deus envia as 10 pragas contra o Egito. Após as pragas arrasarem o Egito e o faraó perder o seu primogênito, ele permitiu que Moisés partisse com os hebreus. Segundo as tradições, Moisés atravessou pelo Mar Vermelho quando Deus abriu passagem para o povo hebreu. Ramsés, arrependido, resolveu resgatar os hebreus para retorná-los à escravidão e enviou seu exército contra eles, aproveitando-se da abertura do Mar Vermelho. Mas o mar acabou se fechando enquanto os egípcios atravessavam, arrasando o exército de Ramsés.
podemos entender que a história de Moisés e Ramsés é um confronto simbólico entre o monoteísmo e politeísmo. A história dos hebreus começa a ganhar destaque a partir do momento em que voltam a Canaã. Nesse momento, nas terras do Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei, trazendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Moisés constrói o tabernáculo, onde guarda as tábuas da lei, o cajado de Arão e os restos mortais de José na Arca da Aliança, que passa a ser um objeto sagrado para os hebreus. 40 anos no deserto, Moisés morreu e seu sucessor Josué comanda as tribos de Israel na tomada da terra prometida. Primeiro Josué atravessou o Rio Jordão, como Moisés atravessou o Mar Vermelho. Chegando diante de Jericó, Jericó tinha uma cidade protegida por um muro que dizia ser invencível. Foi então que, com o apoio de Deus, os hebreus derrubam as muralhas de Jericó. A partir daí, tomam várias cidades-estados dos reis cananeus, inclusive Jerusalém. A partir da retomada de Canaã, inicia o período dos juízes, entre 1100 a.C., onde destacamos a história de Sansão e Dalila. Sansão era um juiz hebreu, conhecido por ter uma força sobre-humana. Diziam ter matado um leão com as próprias mãos. E teve um conflito com os filisteus, em que Dalila, uma dançarina filisteia, foi contratada para descobrir o ponto fraco da força de Sansão. Qual é o seu segredo, Sansão? A minha força vem das minhas tranças do meu cabelo. Dalila esperou Sansão dormir e cortou seu cabelo, que retirou suas forças, entregando-o aos filisteus, que o cegaram e prenderam no palácio. Para comemorar a vitória contra Sansão, os filisteus resolveram humilhar Sansão amarrando-o nas colunas do próprio palácio, expondo-o na festa diante da elite filisteia, inclusive Dalila. Deus, por favor, me dê as últimas forças que eu preciso para acabar com tudo isso. Sansão recupera suas forças e derruba o palácio com suas próprias mãos. Anos depois surge o primeiro rei de Israel, o rei Saul, que enfrentou os amalequitas. O profeta Samuel havia alertado: Saul, Deus ordenou para que você eliminasse todos os amalequitas. Ele disse todos. Pode deixar comigo, profeta Samuel. Não assassinou todos. Manteve um prisioneiro que, enquanto estava preso, acabou fazendo um filho com uma das criadas, deixando a semente amalequita. Essa atitude ficou conhecida como a desobediência de Saul. Eu avisei, rei Saul, Deus te deu uma ordem. Você não a obedeceu, não és mais digno. A partir de agora vou ungir um novo rei para Israel. Assim Samuel descobre que um jovem rapaz chamado Davi seria o novo rei de Israel. Davi passa a conviver com o rei Saul, tocando sua harpa. E foi num conflito entre os filisteus que rei Davi se colocou à disposição para enfrentar o gigante Golias. Deixa comigo, eu enfrento esse gigante. Mas você é só um menino, nem a armadura cabe em você. Ei, grandão, chega mais. O que é isso? Vocês estão de brincadeira comigo? Eu vou esmagar esse hebreuzinho como um certo. Davi derrota o gigante Golias com sua fúria. E a partir daí ficou reconhecido e querido pelos povos israelitas. Davi tornou-se rei. O símbolo de Davi é representado por uma estrela que até hoje é o símbolo para o povo judeu. Rei Davi enfrentou os filisteus e até mesmo o próprio rei Saul. Davi ficou conhecido por compor vários salmos, onde passava horas cantando as orações enquanto se inspirava em sua amada Betsabá. Por volta de 900 a.C., o filho do rei Davi, que assumiu o trono, foi Salomão, que foi considerado o mais sábio dos reis de Israel. Um certo dia, duas mulheres vieram diante de Salomão e discutiam, dizendo ser a mãe verdadeira de um bebezinho. Rei Salomão, Vossa Majestade deve intervir e decidir que esse bebezinho é meu. Eu sou a mãe verdadeira dele. Ela está mentindo, Majestade. Esse filho é meu. Ela roubou de mim e está falando essas bobagens. Muito bem. Vou resolver isso.
Os meus guardas irão então dividir a criança no meio com uma espada, e cada um fica com uma parte. Não, majestade, por favor, não faça isso. Prefiro ele vivo com outra do que morto. Ah, então está decidido. Ela é a verdadeira mãe, pois somente a mãe verdadeira defenderia a vida do filho. Essa passagem marca uma das manhas do rei Salomão, que além de sabedoria, destacou-se por construir o templo de Jerusalém. Salomão ainda acabou se envolvendo com a rainha de Sabá, que foi um dos seus grandes amores, mas permitiu que ela fizesse um ritual considerado pagão para os hebreus, onde o próprio rei participou. A tradição comenta que esse ato de deslealdade do rei Salomão resultou na destruição do templo, após uma tempestade. A lenda diz que Salomão deu muitas riquezas e tesouros para a rainha de Sabá, que teria escondido numa mina na África, que inspirou a literatura, onde Heider Hagar escreveu As Minas do Rei Salomão. Outra lenda dizia que o rei Salomão conseguiu aprisionar 72 demônios num vaso de bronze, selando através de simbologias da Goétia, baseado na antiga Cabala. Após o rei Salomão, os hebreus foram divididos em 2 reinos, Judá e Israel. No século 8 a.C., o povo assírio estava dominando a Mesopotâmia e eles haviam fundado a cidade de Nínive, mas estavam sendo conhecidos pela violência e crueldade, que tratava os inimigos e o povo. Assim Deus teria incumbido Jonas de ir até Nínive e avisar os assírios o recado dele, que eles deveriam parar com as crueldades. Jonas, apronte-se, vá até a cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas, vamos para Nínive? Sabe, andei pensando, acho que não tenho a manha de encarar os assírios. Vamos para o sul, desencana. Mas uma tempestade começa, e o barco que Jonas está fica ameaçado. Essa tempestade é minha culpa. Deus está tentando me punir para salvar a pele de vocês. Eu peço que me joguem ao mar. Mas Jonas, você poderá morrer, o mar está muito bravo. Por favor, vocês salvarão se me jogarem ao mar. De fato, Jonas foi jogado ao mar e a tempestade encerrou imediatamente. Jonas, tentando voltar à superfície, foi engolido por uma baleia. Diz que Jonas se arrependeu de ter negado a orientação de Deus, de ir até os assírios e pediu perdão. Rezou e Deus permitiu uma segunda chance. A baleia vai até a superfície e vomita Jonas numa praia. Depois disso, Jonas vai até Nínive enfrentar Subanipan, seguindo as ordens de Deus. Os caldeus dominam a Mesopotâmia e avançam contra os reis de Israel, aprisionam o povo hebreu. Eram os cativeiros da Babilônia. Nesse período destacamos o governo de Nabucodonosor, que implicava com o povo hebreu, mas aos poucos foi descobrindo a fé e a força da religião monoteísta que empolgava tanto esse povo. Nessa época, Daniel era um profeta hebreu que atuava como um dos sábios que aconselhava o governo. Nabucodonosor, eu disse, o seu sonho revelou seu próprio destino. A árvore cortada representa o Senhor. Eu avisei para se preparar, pois Deus irá transformá-lo em um animal e ficará assim por 7 anos. Ah, Daniel, eu sei que o seu Deus é poderoso. Vi quando joguei seus amigos israelitas na fornalha ardente. Eles saíram ilesos. Mas dessa vez a sua interpretação está errada. O Senhor mantém meu povo como cativo. Mas eles são a base do meu império. Veja quantas maravilhas. Reconstruí a Torre de Babel. E esse jardim suspenso que construí será famoso por séculos. Senhor Nabucodonosor, oh meu Deus! Daniel, o que aconteceu com o rei? Lamento dizer isso, mas o Império Babilônico está vendo o começo do fim. Os últimos anos do rei Nabucodonosor. Ele ainda recupera a consciência, depois de ficar 7 anos agindo como um animal. Alguns historiadores defendem a ideia que foi uma crise psicológica que tomou o rei babilônico. De qualquer modo, assumiu seu sucessor Belzazar, que estava todo soberbo por ser o novo rei. Resolveu até brindar um momento com cálices que foram saqueados dos israelitas. Vamos comemorar, meus amigos, com essas taças dos cativos. Mas a euforia da festa foi interrompida por uma mão misteriosa que teria escrito na parede a seguinte mensagem:
Chamem Daniel, ele poderá interpretar isso. Daniel foi chamado e interpretou. De acordo com essa mensagem, a simbologia indica que Deus contou os dias do teu reino, Belsazar. O Senhor foi julgado e o Império Babilônico será tomado pelos persas. Estamos sendo invadidos! Foi nesse primeiro momento que os caldeus que não gostavam de Daniel armaram um plano para que Dario tivesse que condená-lo à morte. Foi aí que ocorreu o fato bíblico, onde Daniel foi jogado à cova dos leões e acabou ileso. Depois Dario matou os inimigos do Daniel. De qualquer modo, Ciro o Grande ficou conhecido por ter libertado os hebreus dos cativeiros da Babilônia. Lembra quando o rei Saul não assassinou todos os amalequitas? Então, a descendência deles formaram novos inimigos dos judeus. No governo persa do rei Xerxes, os amalequitas estavam fazendo até parte do governo da elite na cidade de Suzã. Nessa época, destacamos a história de Esther. No começo, Xerxes era casado com Vasti, mas seu relacionamento acabou após um conflito com a esposa. Nessa ocasião, Xerxes passou a procurar uma nova esposa, convocando as jovens da cidade de Suzã. Mas, tio Mordecai, pode ser arriscado me passar por uma persa e tentar me casar com o rei Xerxes. Não se preocupe, Radassa. A partir de agora vamos chamá-la de Esther. Você apresentará ao rei como uma pretendente. É muito importante que alguém do nosso povo judeu esteja junto ao rei persa. Mas por que tudo isso? Os remanescentes do povo amalequita faz parte do governo de Xerxes, entre eles Amã. Eles odeiam o nosso povo e logo passarão a nos perseguir. Você, sendo rainha, poderá intervir politicamente ao lado do seu marido. Na Bíblia, o rei Xerxes é conhecido como rei Assuero. Esther então participa da seleção e é uma das escolhidas por Xerxes. Durante a noite ela contava várias histórias ao rei, que ficava curioso, e chamava novamente por várias noites seguidas, até que ele escolhe como esposa, tornando-a rainha Esther. Sem saber que Esther era uma judia, Xerxes, influenciado por Amã, decreta uma lei para que os judeus fossem massacrados numa determinada data. Era parte dos planos dos amalequitas, que eram inimigos dos judeus, como havia alertado Mordecai para Esther. A rainha Esther, ao saber de tal decreto, decidiu revelar a verdade a Xerxes. Disse que era uma judia. Na ocasião, Xerxes deu o direito aos judeus se armarem e derrotar os amalequitas, que propunham um massacre. Os judeus tiveram uma vitória contra seus inimigos e passaram a comemorar essa data como o dia do Purim, que significa o perdão. Mas é isso, tem muita coisa para falar do povo hebreu. E essa aula é muito rica nas informações. Deixei de contar algumas passagens que são famosas na Bíblia, mas já dá para ter uma boa base da trajetória dos hebreus, que foram conhecidos como o povo de Deus. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.